Se você quer construir uma casa, você precisa primeiro ter o terreno. Conseguindo o terreno, agora é a hora de prepará-lo. Tirar o mato, cortar tronco se tiver, para que assim ele possa finalmente receber os alicerces. A maioria das coisas nesse mundo você não pode fazer de supetão. Elas precisam de estratégia, precisam de esforço, uma etapa por vez. E eu digo para vocês, sem dúvida, meus irmãos, Trump está preparando para fulminar os comunistas brasileiros. Já disse para vocês que, comparando, o Brasil é para os Estados Unidos o mesmo que a Ucrânia é para a Rússia. Inclusive, a simpatia que o Trump tem pelo Putin já deixa claro, meus irmãos, que os dois pensam igual nessa questão. Por mais que, obviamente, neguem isso publicamente. Mas os interesses americanos sempre foram grandes na nossa nação. E de repente, para burlar, inclusive a passagem pelo Canal do Panamá, a China quer construir uma estrada, e veja bem, China quer construir, até o Brasil, para poder assim levar as mercadorias que interessam deles aqui, e são muitas, eles estão inclusive estocando, para lá, sem dar qualquer satisfação ou pagar qualquer imposto. Isso significa o fortalecimento dos maiores oponentes dos americanos e, por que não dizer, das democracias globais. É óbvio que isso não vai ficar sem resposta, porque permitir isso é permitir o fortalecimento do maior inimigo que a humanidade tem hoje, o regime comunista. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E hoje vamos falar dessa matéria aqui, enviada pelo nosso querido irmão Filmes Históricos, um abraço forte para ele. E ela diz: relatório americano denuncia Brasil como o maior mercado de pirataria do mundo e ameaça relações comerciais bilionárias com Washington. Uma matéria de 13 de nove de 2025. Olha o terreno sendo preparado. Até mesmo a polícia ela não pode prender um criminoso somente porque ele parece um criminoso. É preciso investigação, é preciso descobrir algo errado e assim legitimar. Veja, mesmo que o Brasil esteja fazendo a pirataria, eu não li essa matéria, vou ler junto com vocês agora. Mesmo que esteja, não é uma coisa recente, não é uma coisa de agora. Mas isso está sendo cobrado por quê? Porque é hora de preparar o terreno. Vamos lá. Documento divulgado nos Estados Unidos classifica o Brasil como o maior mercado de pirataria do mundo, citando streaming ilegal, falsificação de produtos e fragilidade na proteção de patentes, segundo a análise do advogado Davi Aragão. O mais recente relatório norte-americano sobre propriedade intelectual trouxe uma denúncia grave. O Brasil foi apontado como o maior mercado de pirataria do mundo. A constatação não se restringe ao consumo irregular de filmes e séries, mas envolve também falsificação em larga escala, pirataria digital e falhas estruturais no sistema de registro de patentes. O impacto dessa classificação pode ir além da reputação do país, afetando diretamente as relações comerciais bilionárias entre Brasília e Washington. Segundo o advogado Davi Aragão, que acompanha de perto a repercussão do documento, o mercado ilícito do Brasil já movimenta cifras expressivas e ameaça setores do audiovisual, farmacêutico e tecnológico. Além de prejudicar multinacionais, o fenômeno mina o desenvolvimento de empresas brasileiras que tentam inovar e proteger suas inscrições. O relatório faz parte da chamada Seção 301, instrumento usado pelos Estados Unidos para monitorar práticas que afetam interesses comerciais americanos. O Brasil é descrito como o maior consumidor e distribuidor de produtos piratas e falsificados, incluindo desde o famoso gatonete até a venda em polos populares como a Rua 25 de Março em São Paulo. A denúncia cita Hollywood como uma das principais vítimas, já que conteúdos de filmes e séries são produzidos em plataformas ilegais sem pagamento de royalties. Para os Estados Unidos, o problema não está apenas no consumo, mas na ausência de uma política pública consistente de combate, já que as operações policiais pontuais não conseguem alterar a realidade. De acordo com Davi Aragão, as perdas para a indústria americana são bilionárias, já que as empresas de tecnologia, farmacêuticas e produtoras de conteúdo dependem da proteção de patentes e direitos autorais para garantir retorno sobre seus investimentos. Em alguns casos, uma patente leva até 9 anos para ser registrada no Brasil, reduzindo pela metade o tempo de exploração legal de uma invenção que, em tese, deve durar 20 anos. Esse gargalo amplia o espaço para falsificações, afetando diretamente as empresas que investem pesado em pesquisa. Seja em medicamentos, softwares ou produtos culturais, a pirataria no Brasil compromete acordos comerciais e desestimula novos aportes internacionais. O relatório aponta exemplos concretos, além do Gatonete, que distribui ilegalmente sinais de TV por assinatura e streaming.
A 25 de março foi citada como símbolo da venda massiva de produtos falsificados. Marcas americanas de roupas, eletrônicos e acessórios estão entre as mais afetadas. O problema não se restringe ao comércio informal. Milícias e organizações criminosas já transformaram a pirataria em fonte de renda, ampliando a complexidade do combate. O efeito imediato e a perda de arrecadação tributária que atinge tanto o governo quanto empresas que atuam legalmente no país. Os Estados Unidos veem a proteção à propriedade intelectual como questão estratégica para manter sua liderança econômica. Quando países como o Brasil são classificados como frágeis nesse aspecto, abre-se espaço para retaliações comerciais, barreiras tarifárias e até restrições em acordos bilaterais. Segundo Davi Aragão, o Brasil corre o risco de sofrer sanções indiretas caso não adote medidas mais duras contra a pirataria. A imagem do país como um ambiente seguro para investimentos pode ser comprometida, reduzindo a atração de empresas globais em setores de alto valor agregado. Para especialistas, a resposta é clara: enfrentar a pirataria é fundamental não só para atender pressões externas, mas também para fortalecer a economia interna. Cada produto falsificado representa perda de empregos formais, evasão fiscal e risco à saúde e à segurança dos consumidores. Por outro lado, a falta de políticas consistentes aliada à lentidão do sistema de patentes cria um ciclo em que a pirataria segue crescendo. A solução exigiria investimento em fiscalização contínua, modernização dos processos de INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e políticas públicas que incentivem o consumo legal de bens culturais e tecnológicos. O relatório que classifica o Brasil como o maior mercado de pirataria do mundo acende um alerta não apenas para as relações com os Estados Unidos, mas para o próprio futuro econômico do país. Sem enfrentar a pirataria de forma estruturada, o Brasil continuará perdendo investimentos, arrecadação e credibilidade internacional. Aqui encerra a matéria. Meus irmãos, isso aqui é muito grave. O que os Estados Unidos estão fazendo é dizendo ao mundo inteiro: o Brasil não é um país confiável. Corram de perto, saiam de perto, não coloquem nada lá, porque os caras vão piratear todos os nossos produtos, fazer versões falsificadas e você vai ficar no prejuízo. O governo simplesmente não liga, não se importa e quem sabe pode até estar recebendo algum através de doações do próprio crime organizado que eles estão apontando aqui, com forte ligação com a pirataria. O Brasil, meus irmãos, ele vai de mal a pior. Agora, uma coisa nós temos que dizer, por mais que a gente não concorde com o governo atual: a 25 de março não existe agora. Ela não passou a existir em 2 anos, a 3 anos, faz muitos anos que tudo é legalizado ali. Por que essa preocupação dos Estados Unidos? Principalmente agora que já não é mais tão grande como na época dos DVDs, por exemplo. Ali realmente o prejuízo foi grande. Ameaçou e muito o mercado de Hollywood. Mas hoje em dia já não é tanto assim. Por que os Estados Unidos estão cobrando isso agora? Preparação de terreno, meus irmãos. Preparação de terreno. Eles precisam de um motivo concreto para poder agirem aqui. O nosso governo atual está batendo o pé e querendo enfrentar quem não é possível ser enfrentado. Nós já mostramos aqui, pelo menos em uma dúzia de vídeos a vocês, que outros países já cederam à pressão. Países, inclusive, que têm economia muito maior do que a nossa, que têm a industrialização do seu país muito mais forte e firme do que a nossa, que não depende de tantos commodities como o próprio Brasil. Mas o Molusco parece ignorar isso tudo e só quer saber de usar isso como um trunfo eleitoral. Olha, o patriota sou eu. Esses caras querem entregar tudo, ao mesmo tempo que está entregando tudo para as piores nações do mundo, regimes comunistas, e fortalece o crime organizado, que de fato é quem mais lucra com isso. O cidadão, sinceramente, não tem culpa de consumir essas coisas. Com a perda do poder de compra cada vez maior, o sistema não para de crescer, ou seja, de ficar inchado, e tudo que é inchado é doente. Não há corte de salários, não há diminuição da máquina pública. Ela só incha, só cresce e serve de cabide de empregos para vários, e os investimentos estão sumindo. Então a única coisa que pode se fazer é diminuir o poder de compra do cidadão, para que assim eles fiquem com a maior parte do dinheiro. Eu, sinceramente, família, não vejo de forma alguma esperança para o Brasil em curto prazo. O sistema vai querer colocar um cavalo de Troia ou continuar com o mesmo que está. As duas opções são terríveis. O cavalo de Troia é o Tarcísio, um cara que não para de encher a própria São Paulo de radares, não para de multar o seu cidadão. Parece o Big Brother. É o homem de centro, o homem que agrada inclusive a própria esquerda. Por outro lado, você tem um pior lado, que é a própria esquerda.
E essas provavelmente serão as opções do Brasil. Então eu digo para vocês que eu não vejo de forma alguma chances de melhoria a curto prazo. A tendência aqui é piorar e piorar muito. Olha o que é que a gente está dizendo. Infelizmente é triste dizer isso, mas é o que os fatos estão nos mostrando. Trump vai vir para cima com tudo. E eu não creio que o Molusco vai recuar de forma alguma. Ao contrário, ele deve dobrar cada vez mais a aposta. Na situação em que ele se encontra, ele saindo do poder, está muito arriscado a ele ser preso de novo. Ele não vai permitir isso. Inclusive os outros que estão com ele. A situação realmente é séria. Enfim, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Deixa aquele likeão para ajudar nós. Comenta. Deixa o seu ponto de vista, porque eu faço questão de ler. Fique com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!